Alô a todos do canal A UPA Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre a dipirona. A dipirona está indicada como antitérmico? Posso dizer que a dipirona é um analgésico? Sim, a dipirona está contraindicada para pacientes com graves comprometimento cardiovascular. Essas e outras perguntas vou responder para vocês aqui nesse vídeo. Se você está chegando agora e ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se e fique até o final desse vídeo para você compreender bem sobre a dipirona. O nome comercial da dipirona. Como todo medicamento, tem um nome comercial e um nome genérico. Vou citar aqui para vocês os principais nomes comerciais da dipirona, como no caso, Anador, Comel, Magnopirol e também Novalgina. Esses são os principais nomes comerciais da dipirona. A apresentação da dipirona. Esse medicamento vem na forma de comprimido, frasco, supositório e ampola. Na forma de comprimidos temos no mercado de 320 mg e 500 mg. Na forma de frasco em gotas temos no mercado de 10 ml, 15 ml, 20 ml, numa concentração de 500 mg por ml. Outra forma de apresentação desse medicamento é na forma de frasco de solução oral com um volume de 100 ml e concentração de 50 mg por ml. Outra forma de apresentação desse medicamento é na forma de supositório de 300 mg e 1 grama. Além disso, a dipirona também vem na forma de ampola. São ampolas de 1 ml, 2 ml e 5 ml, numa concentração de 500 mg. Essas são as principais formas de apresentação da dipirona. As propriedades farmacêuticas e o mecanismo de ação da dipirona. Este medicamento é um derivado da pirazolona, com propriedades analgésicas, antipiréticas e também anti-inflamatórias. Além disso, esse medicamento é usado na forma de sódio e potássio. Você pode estar se perguntando o que são pirazolona. Uma das principais características da pirazolona é que esse medicamento são compostos derivados do pirazol e usado principalmente na medicina. Este medicamento é utilizado principalmente como analgésico e antipirético. Além disso, a dipirona também é conhecida como metamizol e foi produzida pela primeira vez em 1920 e sua produção em massa se iniciou em 1922. Porém, em 1970, alguns países, como Estados Unidos, proibiram a produção da dipirona. A farmacocinética da dipirona. Esse medicamento pode ser administrado por via oral, intramuscular, intravenosa e também por via retal, sendo que a absorção desse medicamento é bastante rápida e totalmente pelo trato gastrointestinal após sua administração. No caso da distribuição desse medicamento, tanto a droga quanto seus metabólitos ligam-se assim fracamente à proteína plasmática e difundem-se rapidamente e uniformemente pelo tecido do organismo. Além disso, a concentração plasmática da proteína vai acontecer de 1 hora a 1h30 quando administrado por via oral e também por via intramuscular. A eliminação desse medicamento vai acontecer por via urinária. Além disso, a meia-vida de eliminação da dipirona vai acontecer em aproximadamente 7 horas. Essas são as principais farmacocinéticas da dipirona. As indicações e posologia da dipirona. Este medicamento está indicado como antitérmico, incluindo assim convulsões febris em crianças ou até mesmo em doenças malignas, quando principalmente a febre não puder ser controlada por nenhum outro meio ou medicamento. Além disso, esse medicamento pode ser usado também como analgésico. Outro ponto fundamental que vocês têm que saber da dipirona é a posologia. Esse medicamento pode ser administrado por via oral, intramuscular, por via intravenosa e também por via retal em adulto, numa dose de 500 mg a 1 grama, repetida conforme necessário, de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas ou 6 em 6 horas. Além disso, a dipirona também pode ser administrada em crianças por via oral, intramuscular, intravenosa e também por via retal, sendo que a dose varia de acordo com a necessidade e de acordo com o peso da criança. Essas são as principais indicações e posologia da dipirona. As contraindicações e precauções da dipirona. Esse medicamento está contraindicado para pacientes que têm hipersensibilidade aos derivados pirazolônicos. Esse medicamento também não pode ser administrado em pacientes que apresentam glaucoma do ângulo fechado, nefrite crônica e também em pacientes que apresentam discrasia sanguínea. Além disso, esse medicamento não pode ser administrado em certas doenças metabólicas, como no caso porfíria hepática ou deficiência congênita da glicose 6 desidrogenase.
Outra contraindicação desse medicamento é no caso quando o paciente apresenta asma e infecção respiratória crônica. Além disso, a dipirona não pode ser administrada em pacientes que apresentam grave comprometimento cardiovascular, só no caso que o paciente que apresenta algumas doenças cardíacas e circulatórias também. Esse medicamento está contraindicado também durante a gestação e lactação. E esse medicamento, no caso da dipirona, não pode ser administrado em criança menor de 3 meses de idade ou que tem um peso abaixo de 5 quilos. Além disso, esse medicamento está contraindicado para pacientes que apresentam contagem sanguínea alterada. Recomenda-se assim suspender o uso desse medicamento tão logo observado essas alterações na contagem sanguínea ou se o paciente apresentar sinal de agranulocitose. Essas são as principais contraindicações da dipirona. As reações adversas da dipirona. A nível dermatológico, esse paciente pode vir a ter erupções cutâneas e a nível gastrointestinal, o paciente pode vir a se queixar de náusea e também esse paciente pode vir a apresentar vômito e hemorragia gastrointestinal. E a nível hematológico, o paciente pode vir a apresentar em seu exame laboratorial a granulocitose e outras discrasias sanguíneas. Esse paciente pode vir a apresentar, como no caso, anemia plástica e púrpura trombocitopênica. E a nível do sistema nervoso central, o paciente pode vir a apresentar o seguinte sinal e sintoma. No caso, o paciente pode vir a ter tremor e outras reações alérgicas que esse paciente pode vir a apresentar é, no caso, anúria, edema e também reações alérgicas. Essas são as principais reações adversas da dipirona. As interações medicamentosas da dipirona. Este medicamento, quando interage com álcool, pode ocorrer possível potencialização do efeito dessa droga. No caso da interação com anticoagulantes, pode ocorrer diminuição do tempo de ação dessa droga. No caso da interação da dipirona com barbitúricos, pode ocorrer redução do efeito da dipirona. No caso, quando interage com ciclosporina, vai ocorrer diminuição dos níveis sanguíneos dessa droga. Além disso, a dipirona, quando interage com clorpromazina, pode ocorrer possível desenvolvimento de hipotermia grave. Além disso, a dipirona, quando interage com nefrotóxicos, pode ocorrer intoxicação aditiva ou toxicidade aditiva. Essas são as principais interações medicamentosas da dipirona. Agora que você conhece as principais características da dipirona, como mecanismo de ação, indicação, contraindicação, reações adversas e interações medicamentosas, agora nós vamos abordar os principais cuidados de enfermagem. Quais são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com dipirona? O primeiro cuidado, a medicação deve ser administrada exatamente conforme recomendado e o tratamento não deve ser interrompido sem o conhecimento do médico, ainda que esse paciente alcance a melhora. Esse medicamento não deve ser também usado em doses altas ou durante períodos prolongados sem um controle médico. Além disso, a resposta terapêutica desse medicamento nos casos de dor ou febre podem ser observados geralmente em 30 minutos após sua administração. Atenção, este medicamento não deve ser usado em crianças com menos de 3 meses de idade ou com um peso corporal abaixo de 5 kg. Esse medicamento também não deve ser administrado durante a gestação ou lactação, no caso de gravidez que está confirmada ou suspeito, ou ainda se esta paciente estiver amamentando, o médico deverá ser comunicado imediatamente. Os pacientes diabéticos não devem receber a forma de solução oral porque contém açúcar. Oriente, informe ao paciente ou responsável as reações adversas mais frequentes que estão relacionadas ao uso dessa medicação e que, diante da ocorrência de qualquer uma delas, principalmente desconforto respiratório, como também aquelas incomuns ou intoleráveis, o médico deverá ser comunicado imediatamente. Muita atenção, nos casos de hipertermia, podem ser indicados banhos ou envoltórios até a estabilização da temperatura do paciente. Como a dipirona pode vir causar tontura e sonolência, recomende que o paciente evite dirigir ou realize atividades que requeram estado de alerta durante a terapia. Oriente e recomende também ao paciente que evite o consumo de álcool e o uso concomitante com outras drogas que são depressores do sistema nervoso central, como também de qualquer outra droga ou medicamento sem o conhecimento do médico durante a terapia. Durante a terapia com dipirona, avalie sinais vitais. A função cardíaca também tem que ser avaliada. O paciente, se ele apresenta disritmia ou aumento da frequência cardíaca ou palpitação, você tem que saber porque você está administrando a dipirona. Outra avaliação que tem que ser realizada no paciente,
quanto à função renal do paciente, se esse paciente apresenta algum distúrbio renal transitório com oligúria ou anúria, proteinúria, nefrite, principalmente a nefrite intersticial, principalmente em pacientes com história de doença renal pré-existente ou nos casos de superdosagem. Além disso, avalie também as funções respiratórias do paciente, que ele pode vir a apresentar crise asmática ou ter uma história de crise asmática. Você tem que avaliar, principalmente em pacientes predispostos a tal condição. Você vai avaliar também as reações de hipersensibilidade desse paciente, como no caso, o paciente que pode vir a apresentar choque ou discrasia sanguínea. O que são discrasia sanguínea? Quando o paciente apresenta em seu exame laboratorial a granulocitose, leucopenia e trombocitopenia, os quais, embora bastante raras, sempre apresentam um quadro muito grave. Outro ponto fundamental que você tem que avaliar para hipersensibilidade, avalie rigorosamente os pacientes com história de reações de hipersensibilidade e outras drogas ou substâncias, pois este pode constituir assim um grupo de maior risco e apresentar efeitos colaterais mais intensos, até mesmo o choque que esse paciente pode vir a apresentar. Nesse caso, suspenda imediatamente o tratamento e adote assim a providência de uma consulta médica o mais rápido possível. Nos casos de hipersensibilidade, tome a seguinte atitude: coloque o paciente deitado com as pernas elevadas e vias aéreas livres, ou seja, abrir as vias aéreas. Se você estiver em um ambiente intra-hospitalar e o médico prescreve epinefrina, você vai diluir 1 ml da epinefrina, que é uma ampola de epinefrina, vai diluir para 10 ml e aplicar apenas 1 ml por via intravenosa e a seguir uma dose alta de glicocorticoide. Conforme necessário, faça a reposição de volume de sangue, principalmente de plasma, albumina e soluções eletrolíticas. No caso das interações medicamentosas, atenção durante o uso concomitante contra as drogas quando você for administrar esse medicamento. Eu citei aqui para vocês nesse vídeo as principais interações medicamentosas da dipirona, então não custa nada você ir lá, consulta de novo as principais interações medicamentosas da dipirona. Ao administrar esse medicamento por via intravenosa, que é no caso a dipirona, aplique lentamente esse medicamento, não adicione outras substâncias na mesma seringa. Esses são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com a dipirona. Agora que você conhece todas as principais características da dipirona, você fica mais apto a manusear uma dipirona, tanto na forma de via oral, intramuscular e também por via intravenosa. E se você está chegando agora nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo, eu convido a você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar o vídeo novo e dê um like. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.